Olá pessoal, está no ar mais um podcast Escolha a Vida do SEDAP. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse nosso podcast, edição 28. E hoje nós trazemos o tema Quintais Produtivos, Autonomia Econômica para Mulheres. O porquê desse tema hoje? Nós, em outras edições, já discutimos um pouco sobre produção sustentável, sobre a questão da capnocultura, sobre a questão da agroecologia e hoje nós trazemos uma perspectiva mais da questão dos quintais produtivos, porque o SEDAP, em parceria com a rede Vencer Juntos, está executando um projeto na linha dos quintais produtivos. Mas antes da gente começar, vamos acolher quem está aqui hoje conosco, né? A Ariane, que já é bem acostumadinha com o nosso podcast, né, Ariane? Seja bem-vinda mais uma vez, Ariane. Muito obrigada, Felipe. A Ariane é nossa técnica de campo e atua já há 3 anos aqui na instituição, né? E Jaciele, que é recém-chegada aqui na casa, na instituição. Jaciele é técnica em agropecuária. Seja bem-vinda, Jaciele. Obrigada, Felipe. O que é que você está fazendo aqui no SEDAP? Olá, Felipe. Vou acompanhar esse projeto com essas mulheres que vão ser contempladas. E fui contratada pela rede Vencer Juntos e vou ter um acompanhamento de 2 anos nesse novo projeto. No caso, você é contratada pela rede Vencer Juntos, Sim. mas como está com uma parceria com o SEDAP, tu está alocada aqui na instituição, Isso, não é isso? Isso. Muito bem, seja bem-vinda, viu, Obrigada. Jaciele? Então, a primeira questão que nós vamos introduzir aqui é em relação à própria ideia do quintal produtivo, Ariane. Que a gente tem uma ideia de que o quintal é aquele restinho do que sobra da casa, seja na zona urbana, seja na zona rural, e a gente às vezes deposita o que sobra, faz uma despensa ou faz uma área de lazer. Mas quando a gente olha para a questão do espaço, pode vir outras coisas que podem ir além de um depósito ou de um lugar para fazer uma área de lazer. Por exemplo, uma área produtiva. Nessa perspectiva, o que é que a gente pode compreender e o que define essa questão de quintal produtivo? Então, Felipe, essa é uma visão muito singela e, ao mesmo tempo, abrangente sobre o que é o quintal produtivo. Porque você precisa ter muita intimidade com a família para chegar pela porta da cozinha. Uhum. Se fala muito sobre essa questão da porta da cozinha, Claro. da família, né? É o fundo de quintal. Na maioria das famílias que a gente acompanha, o quintal ele já é produtivo. Já se tem uma produtividade desse quintal. Mas não se reconhece o potencial produtivo que aquele quintal ele pode representar, por ser um espaço pequeno, né? Sim. Ser pouca terra e tal. Então, há uma falta de reconhecimento da família sobre a produtividade que aquele seu quintal pode representar. E um projeto como esse, ele vem justamente para abrir os horizontes e olhares com o investimento em fortalecimento ao que essas mulheres já produzem. Então, o que é que você tem no seu quintal? Você tem uma hortaliça, você tem uma frutífera, você produz uma proteína, mas muitas vezes você não reconhece aquilo que você já produz naquele pequeno espaço que tem. E a partir desse fortalecimento, desse fomento, a família ela começa a entender melhor o potencial que ela tem dentro daquele pequeno espaço para produzir tanto para a garantia da segurança alimentar, como também, com o passar do tempo de desenvolvimento da atividade, uma comercialização Do excedente, no do caso. excedente. Ariane, olhando para isso, a gente percebe que o quintal produtivo, ele, nessa tua fala, ele pode ser produzido de forma não unilateral ou apenas com uma cultura. Ele pode ir muito além de apenas, por exemplo, ter um único elemento ali. Ele pode ser uma frutífera, uma hortaliça, às vezes até a própria abelha que vem polinizar aquela flor que tem ali do maracujá, por exemplo, já está trazendo uma perspectiva de produção também. Eu acredito muito que a agroecologia ela nasce do fundo do quintal de alguém. Porque você tem ali árvores de grande porte, você tem volta e meia uma planta nativa, você tem uma produção oleícola e você tem a criação de animais.
tudo consociado em um espaço muito pequeno, mas que na grande maioria das vezes é 100% aproveitado. Isso. Então, de uma forma muito objetiva, se nota esse desenvolvimento da agroecologia, mesmo que inconsciente em algumas famílias. Certo. Às vezes o que precisa também é essa questão da estruturação, né? Exatamente. E é justamente com esse olhar que esse projeto Autonomia Econômica para Mulheres da Rede Vencer Juntos, Estruturação de Quitais e Organização Produtiva, ele teve início. E aí, Jaciele, isso é uma parceria da Rede Vencer Juntos e o financiamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Onde e para quem se destina esse projeto? Em geral, o total de mulheres é 400 mulheres nos estados Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba. E aqui em Pernambuco ficou 70 mulheres beneficiárias. Elas estão em quilombolas e agricultoras. Aqui em Pernambuco estão em 6 cidades, que é Pesqueira, Sanharó, Belo Jardim, Buíque e Pedra. Esse projeto veio para incentivar as mulheres a ter um domínio em casa, no seu lar, no seu dia a dia, e também ter um acompanhamento diário que vai ajudar elas a se desenvolver no seu dia a dia. Ô, Jaciele, agora uma coisa importante, e a Ariane até já tocou nesse ponto. São mulheres que, na maioria dos casos, elas já desenvolvem uma atividade, não é isso? Sim. No caso, elas já têm um quintal, elas já fazem a produção de alguma situação. Sim, sim. E isso vem para fortalecer, né? Dar uma ajuda a mais. Porque nem todas as mulheres podem sair de casa para ir no trabalho fora, porque são mães. Certo. Tem jovens também que não têm oportunidade e esse projeto está trazendo a oportunidade para a casa delas, para o quintal delas. Essas jovens mulheres se enquadram também Sim, nesse... se enquadram. Agora, para essas mulheres terem acesso, a gente vai falar mais um pouco sobre esse diagnóstico mais adiante, mas essas mulheres, elas têm que ter algum enquadramento, precisa ter um perfil ou precisa ter algum tipo de laudo, de documento que ateste que, de fato, ela está na atividade da agricultura familiar? Sim, os documentos mais assim pessoais. Tem um CAF, que é para comprovar que ela é agricultora, e o documento mais específico é esse. E elas têm que ser quilombolas ou agricultoras, né, em geral. E pode ser em terrenos, em terceiros, e pode ser nos terrenos delas também. Pode trabalhar em grupo e pode trabalhar individual. Porque o quintal produtivo não é só com horta, mas também como galinheiro. Certo. Qual é o objetivo mesmo desse projeto da Rede Vencer Juntos? É fortalecer a autonomia, a economia das mulheres, para elas terem um poder a mais em casa, não só como esposas, filhas e mães, mas também ter um suporte de vida melhor e dar para os seus filhos uma melhoria. Então, quer dizer que esse projeto ele não visa apenas diretamente a beneficiária, é a mulher. Sim. Mas quando você atende aquela mulher que está numa atividade produtiva, automaticamente repercute na qualidade de vida da família. Sim. Por que isso, Ariane? Então, Felipe, como o Jaciele citou, esse projeto ele vem com 70 beneficiárias diretas. Mas isso não quer dizer que indiretamente outras pessoas elas não estão sendo atingidas. Esse número é bem ampliado, diretamente, né? com a execução de um projeto como esse. Até porque quando uma tecnologia ela é implantada, o núcleo familiar ele é beneficiário. Então a mulher ela está sendo titular desse projeto, mas a família direta e indiretamente está sendo beneficiada também com um projeto como esse. Por quê? Vai melhorar a convivência intrafamiliar. Os laços familiares eles são fortalecidos a partir do momento que eles têm a possibilidade de trabalharem juntos. Certo. Né? A convivência, principalmente com o jovem, que tem tempo ocioso e que, a partir da implantação da tecnologia, vai ter um momento de ocupação e lazer também
dentro dessa área, porque muitas vezes o jovem da comunidade rural, ele tem vontade de aprender. Ele tem a necessidade de ocupar seu tempo em algo que gere uma renda para ele, um retorno financeiro também. Então, quando essa tecnologia ela chega e ela cresce, porque são 2 anos de acompanhamento, então tem um período de implantação, acompanhamento da execução desse projeto, onde acontecerão formações. Então, toda a família, de uma forma direta e indireta, ela acaba sendo beneficiária. E, além de tudo, qualificando a produção que eles também consomem, não é? Exatamente. Por exemplo, até porque galinha, a primeira ideia é o consumo, claro, né? Com certeza. A família ela precisa produzir com qualidade para consumir. Sim. A partir do momento que as necessidades da casa elas são superadas, aí sim se pensa na comercialização. Que é um passo importante, a questão da comercialização, né? Exatamente. Principalmente em se tratando quando se olha para uma perspectiva da gestão da própria mulher. Porque, pelo que eu entendi no objetivo que você traz, Jaciele, que o projeto ele apresenta, é olhar para a mulher, ela administrar o bem, a tecnologia, ela gerir a tecnologia e ela saber o que de fato entra a partir do excedente e como ela faz a gerência daquela renda. É mais ou menos nesse intuito, não é isso? E aí, Ariane, Jaciele citou que são vários estados aqui da região Nordeste que está havendo esse investimento, mas que aqui em Pernambuco só ficou aqui a nossa região, né? Pelo que eu entendi. E nesse interim, o SEDAP entra e tem as comunidades que já são acompanhadas pelo SEDAP. Quem são essas comunidades? E como é que isso tem se materializado junto a essas comunidades e as mulheres dessas comunidades? Então, Felipe, o projeto, ele é fruto, né? Esse processo de identificação das famílias, ele nasce bem antes, já no acompanhamento do projeto Plantando Esperança. Então, a gente já tem dados que apontam as famílias que se encaixam em determinadas modalidades de atividade, inclusive dos quintais produtivos. Então, quando chegar a proposta de estruturação desse projeto, a gente já tem uma noção de quais as comunidades se encaixariam. Então, foram apontadas Veneza, que é a Unibivenep, uma associação de pedra. Certo. Uma associação de Acaí, que é a Associação dos Pequenos Agricultores Criadores de Caprinos e Artesãos de Poção. A CAP, que é a Associação de Cajueiro 2. Sanharó. Mãe Rainha, Água Branca. Sanharó também. Sanharó também. Quilombo do Barro Branco, Belo Jardim. Certo. E Serrote Preto, em Buíque. Então, cada técnico em seu acompanhamento já tinha uma base em número de famílias e também quais as famílias já tinham essa média de desenvolvimento do quintal produtivo, já que esse é um projeto de fomento, né? Então, a família ela já tem uma iniciativa e esse projeto ele vem para fomentar e fortalecer o que a família já desenvolve. Na tecnologia palpável, vem isso que já Jaciele citou também, né? Que é a questão da avicultura, a criação de animais de pequeno porte, no caso galinha, postura e corte, e as hortas, a questão da olericultura e da fruticultura. Então, vocês já tinham um olhar para essas comunidades quando esse projeto começou, no caso, a ser estruturado, ser pensado. Sim. Vocês já olhavam para essas comunidades e entendiam que seria importante aplicar eles nesses locais. Exatamente. Quando a gente vai realizando as visitas, a gente vai identificando aquelas famílias, né? Poxa, a família de Maria, ela tem um potencial produtivo muito grande, mas ela não tem condição financeira de estruturar algo que aumente sua produção. E um projeto como esse, ele vem justamente para trazer essa estrutura e assim fortalecer a produção dessa mulher. É legal. E falando em estrutura, Jaciele, quais são os investimentos, né, que de fato vão chegar na ponta, nas mulheres? Né? Qual a estrutura que vai ser ofertada para essas mulheres? Se já tem discutido sobre isso e como é que isso vai se materializar mesmo para essas famílias? As mulheres vão receber
os quintais, que vai ser o galinheiro e a horta. Elas vão ter o acompanhamento do técnico, que vai ser o agente de campo. Nesse caso, eu vou acompanhar as 70 mulheres beneficiárias. E, de acordo, elas vão ter o acompanhamento de predeiro, toda essa instalação dos quintais. Tudo isso por parte do projeto. Por parte do projeto. Agora, a Ariane citou as comunidades. Essas comunidades que a Ariane citou são acompanhadas diretamente pelo SEDAP. Mas tem uma comunidade que está inserida no projeto, mas que não é acompanhada pelo SEDAP. É a comunidade de Salubro. De lá vão ser quantas mulheres beneficiadas? 10 mulheres vão ser beneficiárias de lá. Já fiz as visitas, né, em todas as comunidades. Certo. E terminei, essas visitas terminei conhecendo todas as mulheres. E agora vou estar em processo no cadastramento do Marco Zero, que é para cadastrar todas as mulheres que vão ser acompanhadas e vão receber esse projeto. No caso, tu fez uma visita em loco, Sim. na casa de todas as mulheres que estão sendo beneficiadas pelo projeto. Sim. Mas não foi feito ainda, isso foi um pré-diagnóstico. Sim, pré-diagnóstico. Vai ser feito agora um cadastro já para inserir elas no projeto. Sim. Mesmo? Sim. Agora, dessas que tu visitou, houve algumas que na própria visita já disse, não, você não tem perfil, ou você tem perfil. Ou todas as que você visitou já foi porque já foi definido mesmo. Sim, todas elas têm perfis. Sendo acompanhado, né, pelo pessoal do SEDAP, fui conhecendo as famílias, as pessoas que realmente necessitam, que querem esse projeto e que estão disponíveis para receber esse projeto em suas casas. Agora, eu não sei se pode ter acontecido, né? Que muitas vezes quando chega esses tipos de projeto, às vezes as pessoas da comunidade, por exemplo, você cria galinha, um exemplo, e aí você cria de forma avulsa, mas não tem um local para aquelas galinhas, tá meio desestruturado. Então eu acho que o projeto vai nessa perspectiva de tentar melhorar pelo menos um espaço ali pequeno para criar uma galinha de corte ou de postura. Mas você já chegou em casa de outra família que a família tinha toda uma estrutura, um aparato, já tinha um galinheiro, inclusive um galpão grande, com todos os equipamentos. Isso aconteceu durante essa fase? Houve alguém que se colocou e disse, não, eu preciso, mas de repente essa pessoa não precisa? Realmente aconteceu muitos casos assim, com horta e com galinheiro. Certo. E a gente estamos analisando se realmente aquela pessoa vai entrar com perfil. Porque a gente tem que dar prioridade a quem não tem de jeito nenhum. E quem já cria, né, em avulso, como vocês dizem, em avulso, e dá uma melhoria para aquela pessoa, para aquele quintal. Que cria de uma forma ainda desorganizada, Sim. né? Isso meio que desestruturada. Desestruturada seria a palavra correta. E aí, nesse inteirinho, teve as fases de execução do projeto. Como é que anda essas fases? A gente teve um processo de diálogo para construir esse projeto, que foi quando foi feito levantamento, enfim. O pessoal da rede nos contatou, quis algumas referências, mas que passos já foram dados, onde está e para onde vai caminhar esse projeto agora? Já teve um lançamento, né, com 30 mulheres em Salubro, que foi o primeiro lançamento do projeto. Conheci algumas beneficiárias lá, apresentei o projeto, me apresentei. E também teve um encontro em Monte Santo, na Bahia, que foi com todos os estados. Acho que no máximo tinha 75 pessoas nesse encontro. O encontro foi de 3 dias. A gente pôde conhecer todas as histórias, conhecer pessoalmente as agentes, as ações que está acompanhando. E foi muito legal esse encontro. E daí, quando a gente voltou, agora a gente vai dar início ao cadastro. E vamos cadastrar as 70 mulheres do projeto, as beneficiárias, e vamos aguardar os inícios das obras. Ariane, uma coisa bem interessante que é necessário a gente dar uma olhadinha é essa questão da própria produção, da comercialização do excedente.
a gente ainda debate muito na questão de gênero, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha nas nossas ações sistemáticas, não é pontual. Vocês, nas formações, quando vão fazer formações para mulheres sobre a questão da produção, sobre a questão de gênero, tem essa incidência de que a mulher ela deve ser gestora do próprio negócio. Mas esse debate, ele, quando tem um projeto como esse, ele precisa continuar sendo ampliado, certo? Com certeza, Felipe. A gente vem passando por alguns momentos muito delicados, né, a nível nacional. E a gestão financeira ela é um tema muito sensível, principalmente quando se coloca em pauta a questão de gênero, né? Porque, na maioria das vezes, a mulher ela é do lar, então ela trabalha dioturnamente dentro de casa e ela não tem nenhuma fonte de renda, nenhuma fonte fixa de renda. E um projeto como esse, ele chega a uma sensibilidade muito grande quando parte para a questão de comercialização. Sim. Porque a mulher ela precisa entender de gestão, né? Ela precisa saber gerir o seu negócio para assim, dar uma sustentabilidade. Então, tem a caderneta de acompanhamento que as mulheres elas vão receber durante a execução desse projeto, para que desde aquele inicial produtivo, onde ela vai estar produzindo para o consumo, ela já tenha noções básicas de gestão, na qual ela vai poder aplicar conforme o negócio dela for crescendo. E outro ponto muito sensível, Felipe, que a gente encontra nas comunidades e até entre beneficiárias, é a questão do adoecimento psicológico. Porque muitas das vezes as mulheres elas são tão encaixotadas, tão taxadas, que isso acaba trazendo transtornos à vida daquela pessoa. Então, o projeto ele vai muito além da questão financeira e da questão produtiva, porque ele traz um senso de libertação para aquela mulher. Porque, na realidade, as mulheres que não têm renda, elas se sentem dependentes, né? Exatamente. E muitas vezes essa dependência que elas têm da renda através do marido, isso causa deixa elas nessa redoma. A gente até discutia isso num programa relacionado ao direito das mulheres. Exatamente. Então, é algo que desperta para muitas outras temáticas, claro, né, que todas de forma muito peculiar, em cada comunidade, em cada encontro, vêm sendo abordadas. E o ambiente de execução desse projeto é uma técnica mulher, são mulheres que estão sendo beneficiárias. Então, é um ambiente que traz muita seguridade para que as mulheres elas se sintam à vontade e possam externar as suas situações, os seus pontos de vista, as suas necessidades, e assim a gente conseguir trabalhar de uma forma super acessível, que de fato é preciso. Fora isso, fomenta muito o desenvolvimento local, né? Demais. Nas comunidades rurais, demais. Né? E a formação de grupos, né? Dentro das associações, a formação dos grupos produtivos, dos fundos rotativos solidários. Ótimo. Um projeto de fomento como esse fortalece muito o Fundo Rotativo Solidário de uma associação. Sim. E as comunidades elas já têm conhecimento sobre isso a partir de outros fundos que já foram implantados. Então, é bem importante. Legal, Ariane, você traz essa perspectiva. Mas a gente vai fechar o nosso podcast. E aí eu queria perguntar para vocês duas que são técnicas em agropecuária. Para vocês dizer para quem está em casa, eu quero começar o meu quintal produtivo, seja para a criação de pequenos animais, seja para a questão de horta. O que eu devo fazer, o que eu devo tomar cuidado, o que eu preciso, quais são os primeiros passos que eu preciso dar para me poder tornar de fato o meu quintal produtivo, que às vezes eu já tenho, mas assim de uma forma mais estruturada. Com certeza iniciar pela vocação. Eu sinto que eu tenho jeito para determinada linha. Um quintal produtivo diverso ele é muito importante e fica muito bonito. Mas você precisa de orientação para chegar em determinados níveis produtivos. Então, para quem quer começar, está lá no comecinho, tem vontade, mas ainda não tem um acompanhamento direto, pesquisa, estuda, vê com que área você melhor se identifica e busca o acompanhamento. Muito bem, Ariane. Ter força de vontade, saber o que realmente vai querer no seu quintal, se vai ser para seu uso,
se vai ser para comercialização e ter uma noção de início. Se não souber, procurar ajuda com o vizinho, com parentes. Eu acho que essa questão dos quintais produtivos, Ariane e Jaciele, vai muito para além da produção, como você tocou nisso, da produção, da comercialização. Tem uma ajuda aí na questão do meio ambiente, da sustentabilidade socioambiental. Por ser em pequenos espaços, a não utilização de químicos, de situações que podem interferir diretamente na saúde e na questão da preservação do solo, do meio ambiente, colabora muito para esse desenvolvimento sustentável, né? Com certeza, Felipe. A partir do momento que a família ela decide fazer um canteiro vertical com garrafa PET na sua casa, que ela começa a pegar um pneu, plantar ali um leirão de coentro e diversificar com o mínimo e já utilizando, né, produtos que seriam lixo. Isso faz toda a diferença. E a partir da curiosidade da pesquisa, elas vão começar a tentar misturas e daí vão nascendo biofertilizantes, defensivos naturais e o gosto pela coisa vai trazendo curiosidade e despertar e as pessoas vão se envolvendo cada vez mais nessa linha da agroecologia. E trazendo também a reutilização da água. Aquela certo. água dos pratos, juntar já para não... Tem pessoas que não têm cisternas em casa, não tem um lago, pode reaproveitar a água da pia. De roupa nem tanto, mas sempre da pia sempre vai ter água ali que você possa já reutilizar. Aquela água que você sim. lava os alimentos, às Sim. vezes, né? Você pode... Uma verdura, uma Sim. fruta, já pode reutilizar no seu quintal de horta. Muito bem. Então, gente, vocês ficaram curiosos, eu tenho certeza, para saber mais sobre esse projeto que a Rede Vencer Juntos, em parceria com o SEDAP, está executando aqui na nossa região. Se ficou curioso, você vai ter que seguir a gente lá no Instagram, porque lá vai ter muito conteúdo sobre todas as nossas ações que são desenvolvidas, desde o eixo 1 até o eixo 3. Vocês até vão saber que eixos são esses que eu estou falando. Então, não deixe de curtir o nosso conteúdo. Eu queria agradecer a vocês pela participação, por ter nos dado um pouco de spoiler sobre esse programa, esse projeto que está sendo executado aí pelo SEDAP. Então, você que quer nos acompanhar, chega com a gente, curte o nosso conteúdo, compartilha o nosso conteúdo também. E também agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que fazem o trabalho do SEDAP continuar aí junto às comunidades. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.